Por que Jesus precisou encontrar Moisés e Elias? Profetas que há muito tempo haviam falecido, agora durante a Transfiguração, permanecem como um dos eventos mais notáveis das Escrituras, simbolizando a gloriosa transformação de seu corpo humano. Este profundo acontecimento ocorreu após Jesus ter revelado sua verdadeira identidade aos discípulos, levando-os até a cidade de Cesareia de Filipe, situada a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Chegaram a um local onde existia um templo em homenagem ao imperador romano César Augusto. Em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 50, Jesus perguntou a seus seguidores sobre as percepções das pessoas em relação a ele. Ele indagou aos discípulos que as pessoas diziam que era o Filho do Homem, e eles compartilharam várias especulações. Alguns acreditavam que ele poderia ser João Batista ressuscitado, enquanto outros pensavam que ele era o profeta Elias ou Jeremias. Alguns ainda consideram a possibilidade de ele ser um dos outros profetas ilustradores do Antigo Testamento. Ao ouvir essas respostas, Jesus fez uma pergunta mais pessoal e direta aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro, confiante, declarou: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Com essa afirmação, Pedro reconheceu a natureza divina de Jesus e seu papel como Messias do mundo, identificando-o como tão esperado Salvador e Filho de Deus. Em resposta às palavras de Pedro, Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado pela carne e pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo, Pedro, esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 16 ao 18. Verdadeiramente, após profunda declaração, Jesus anunciou algo notável, um evento tão significativo que nem mesmo as forças das trevas conseguiram detê-lo. Daquele momento em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos a sua missão e iria para Jerusalém, suportaria o sofrimento nas mãos das autoridades religiosas, seria crucificado e, no terceiro dia, ressuscitaria. Essa revelação foi anunciada como base para a mensagem do Evangelho. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte, onde foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram como a luz. Mateus capítulo 17, versículo 1 e 2. Nestes eventos, vemos o desdobramento do plano de Deus para a humanidade. A confissão de fé de Pedro levou Jesus a afirmar o estabelecimento de sua igreja, significando uma nova aliança e um futuro triunfante. A transfiguração revelou a glória divina de Jesus, prenunciando sua vitória final sobre o pecado, e a morte por meio de sua morte na cruz como sacrifício e a sua ressurreição. Esses eventos formam a base da fé cristã, enfatizando o poder da revelação de Deus e sua obra redentora por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Além da aparência física de Jesus no momento da transfiguração, outra coisa extraordinária que aconteceu foi o aparecimento de Moisés e Elias, que conversavam com Jesus. Sua presença significou a continuidade do plano de Deus ao longo da história, com Jesus cumprindo o papel do Messias prometido. Foi uma realização profunda para os discípulos, bem como a confirmação de Jesus como Cristo, o tão esperado Salvador. A conversa entre Moisés e Elias ilustra a compreensão cognitiva e a comunicação daqueles que faleceram e agora são específicos do reino de Deus.
Eles simbolizam aqueles que serão arrebatados sem experimentar a morte, como Elias, e aqueles que passarão e serão dignos com o Senhor, como Moisés. Juntos, representam todo o Antigo Testamento, com Moisés personificando a lei, e Elias representando os profetas. Este encontro extraordinário de Moisés, Elias e Jesus ecoa através da história, ressaltando a continuidade do plano divino para a redenção da humanidade. Elias e Jesus ao lado dos discípulos representam a unidade do Antigo e do Novo Testamento, convergindo em torno de Jesus. Pedro, ao perceber a profundidade do momento, sugeriu erguer 3 abrigos para Jesus, Moisés e Elias. Pedro ainda falou quando ocorreu outro evento extraordinário, uma nuvem brilhante envolvendo-os, e uma voz dela proclamou: "Este é meu filho, a quem amo, em quem me comprazo, escutai-o." Impressionados com essa revelação divina, os discípulos caíram de bruços no chão, cheios de medo e reverência. Esse evento crucial, registrado em Mateus capítulo 17 versículo 4, 6, oferece um vislumbre da glória futura quando Jesus retornar para estabelecer seu reino eterno. Ele enfatiza a posição exaltada de Jesus como o Filho de Deus e o cumprimento tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Jesus, sabe do medo dos discípulos, tocou-os gentilmente e disse: "E levantem-se, não tenham medo." Ao olhar para cima, viram apenas Jesus. Este encontro poderoso enfatizou que Jesus não é apenas um entre muitos servos fiéis de Deus ou apenas um profeta, ele é superior a todos eles. Os ministérios de Moisés e Elias representados na montanha apontaram finalmente para Cristo, que é o foco central de todas as Escrituras. Enquanto desciam a montanha, Jesus instruiu os discípulos a não contarem a ninguém sobre a visão até depois de sua ressurreição dos mortos. Ele fez isso porque sabia que as multidões ouvissem sobre isso ao retornar da transfiguração. Jesus apresentou uma revelação crucial, destacando a importância de compreender sua verdadeira missão como Rei do Reino Eterno, em vez de tentar interpretá-lo erroneamente como um rei terrestre. Nesse contexto, Jesus esclareceu uma questão sobre a vinda de Elias, suscitada pelos discípulos, que estavam curiosos sobre a profecia. Ao ser questionado sobre o porquê dos mestres da lei afirmavam que Elias deveria vir primeiro, Jesus explicou que Elias já havia vindo, mas não foi reconhecido. Os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista, que veio no espírito e poder de Elias, conforme predito no Evangelho de Lucas capítulo 1 versículo 17. A transfiguração se revela como um momento profundo, afirmando a natureza divina de Jesus, seu papel com o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e da lei, e confirmando sua missão como Salvador e Rei. A presença de Moisés e Elias enfatiza a continuidade e a culminação do plano redentor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A cena da transfiguração oferece um vislumbre do reino vindouro de Jesus, e representa o cumprimento do que ele havia prometido anteriormente aos discípulos, sobre alguns deles testemunharem a vinda do Filho do Homem em seu reino antes de enfrentar a morte, em Mateus capítulo 16 versículo 28. Este poderoso evento serve como um lembrete das promessas do reino de Jesus e da esperança dos crentes em um futuro eterno com ele. Agradecemos por assistir. Não se esqueça de nos apoiar se inscrevendo, curtindo e compartilhando este vídeo. Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. Que Deus o abençoe.